Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Tudo bem com vocês? O Senhor já está fazendo grandes coisas aí, né? Estou sabendo que amanhã foi de bênção. Amém. Mulheres extraordinárias. Extraordinário. Embora o ordinário tenha o seu valor, as coisas comuns do dia a dia, há algo de extraordinário no ordinário. E o Senhor quer fazer de nós mulheres para marcar uma geração. E isso não tem nada a ver com o nosso nome. Isso tem a ver com quem Ele é. Nós somos anunciadoras da verdade que o Senhor tem. Hoje muitas pessoas desejam deixar uma marca na história. Muitas pessoas querem ser notáveis. Muitas pessoas querem trazer notoriedade ao seu próprio nome. Mas não é assim com a gente. A gente quer trazer notoriedade ao nome de Cristo e levar pessoas até os pés daquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda notoriedade. Foi citada aqui na peça uma mulher extraordinária. E embora as meninas na peça tenham citado essa personagem bíblica como alguém que fez algo grande, será que ela fez algo tão grande, assim, majestoso assim? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós conhecemos tão bem essa história dessa viúva que se apegou à sogra, não se apartou dela. A partir do 1º verso do capítulo 1 de Ruth, nós conhecemos essa história. O texto diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe
e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bom, essa é a introdução da história. E no capítulo 2 a gente vê que Ruth sai para trabalhar, não como a gente trabalha hoje, mas Ruth foi catar restos das sobras. No povo de Israel tinha um costume de, na colheita, o que ia caindo ficava pelo chão, não podia ser recolhido, porque os pobres viviam daquilo que caía no chão. Então esse foi o trabalho que Ruth foi assumir, o lugar da pobreza, onde ela ia se beneficiar daquilo que iria ser deixado no chão para ela. Então ela se uniu com outros pobres e, por coincidência, ela entrou nas terras de Boaz, um homem rico, influente, que era parente de Noemi. No capítulo 3, então ela volta com aquilo que ela colheu. Boaz pergunta quem é a moça que está ali. Aí os empregados falam que ela é parente de Noemi. Ele fala: deixa que caiam mais espigas, sejam generosos com ela, e não deixe que nenhum homem abuse delas, porque também era uma coisa comum a mulher ser abusada. Acredito que ele deva ter falado isso porque ela era atraente aos olhos, ela ainda era uma mulher jovem, ainda atraente. Então ele falou: guardem, toma conta dela, deixa ela catar as espigas e fica de olho nela para ninguém abusar dela. E quando ela volta para casa com as espigas, ela conta onde que ela catou. Ela voltou com os braços cheios, né? Então tinha comida para ela, e também ela poderia vender para outras pessoas e trazer recursos para casa. Ou seja, ela assume o lugar da mantenedora da sogra. Ela não foi só para gerar despesa, ela foi para se responsabilizar pela sogra. E depois a sogra retribui, e ela dá uma série de conselhos para Noemi, para que Boaz a tomasse como resgatador. E o final da história, no capítulo 4, ela se casa com Boaz e eles têm um filho. Mas não um filho, mas um filho, né? Ele se torna o pai de Jessé. Ou seja, Ruth entra na genealogia de Cristo, na genealogia do Messias. E o que ela fez de extraordinário? Ela foi leal. E ela deixou para trás o que ela precisava deixar para trás. Presta atenção. Os moabitas eram parentes do povo de Israel. Só para você que ainda não sabe saber, Moabe foi filho da filha mais velha de Ló. Vocês já conhecem a história? As duas filhas de Ló. Vocês lembram da musiquinha infantil, né? Olhou para trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Pois é, eles moravam em Sodoma. Ló era sobrinho de Abraão. Deus não mandou Abraão sair com Ló. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra, mas ele trouxe um parente junto, trouxe um sobrinho. E toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente vai dar ruim. O que ele tinha que trazer Ló com ele? Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela. O sobrinho é parente? É parente.
Para que ele foi trazer o sobrinho junto? Era para trazer só a esposa, não era para trazer os parentes, mas ele trouxe Ló. Né? E aí você também já conhece a história. Aí chega um momento que os dois tiveram que se apartar, cada um foi seguir o seu rumo, apesar de Abraão continuar defendendo Ló. Ele até entra numa guerra para salvar Ló, mas aquela coisa, se Deus mandou apartar, aparta, porque não vai prestar ficar junto, né? E era o caso ali. Mas Deus teve tanta misericórdia de Ló, que quando ele foi viver em Sodoma e Gomorra, em Sodoma e Gomorra a gente sabe o que rolava naquelas cidades, né? E mesmo ali, morando naquele lugar, Deus os preservou, e os anjos do Senhor mandaram que ele saísse da cidade com toda a sua família, para que ele fosse salvo. E eles saíram, ele, as suas 2 filhas, que eram virgens, estavam prometidas aos seus maridos, mas eles não quiseram acreditar. Ló falou para eles, olha, vão sair que a cidade vai ser destruída, Deus vai destruir essa cidade. Eles não quiseram sair, então Ló sai com as 2 filhas e a mulher, para fugirem para outra cidade, e no meio do caminho a mulher olhou para trás, quer dizer, saudade, né? Eu fico pensando, com tanta perversão, e com tanta coisa absurda, os homens que moravam naquela cidade queriam abusar dos anjos que estavam na casa de Ló. Ló oferece, porque tinha aquele conceito muito firme de você proteger, como anfitrião, quem está na sua casa não pode sofrer dano, eles levam isso muito a sério. E aí, ele ofereceu as filhas virgens, não, toma as minhas filhas virgens, mas não toque nos meus visitantes. Ele, não queremos as filhas virgens, não, nós queremos os caras. Então o nível de impiedade naquela cidade era terrível. O fato é que Deus estava destruindo tudo por causa do nível de impiedade. Deus é um Deus de misericórdia. Quando Deus chega com o juízo, gente, é que a coisa já transbordou há muito tempo. E aí, a mulher olha para trás e morre, vira uma estátua de sal. E ele então, fugindo dali, restou ele e as 2 filhas, e elas se aproveitaram, elas embebedaram o seu próprio pai, se deitaram com ele e engravidaram dele. Quer dizer, essas meninas estavam contaminadas com a vida da cidade que elas viviam, para ter essa ideia maldita de se deitar com o próprio pai. Então, os amonitas e os moabitas foram povos que vieram desses 2 filhos gerados da relação incestuosa de Ló. Então os moabitas eram um povo amaldiçoado. Você pode dizer essa palavra? Amaldiçoado. E aí, eles, apesar de ter uma raiz boa, uma raiz, porque Ló sabia quem era o Deus de Abraão, Ló desfrutou das benesses do Deus de Abraão, as filhas de Ló desfrutaram do livramento e da intervenção do Deus de Abraão, mas elas preferiram um outro estilo de vida, um outro fato, uma outra atitude que levou então à geração desses 2 povos. E aí o que acontece? Os moabitas, gente, eram um povo pagão, apesar da conexão da mesma raiz. E eles sacrificavam da mesma forma que Deus ensinou ao seu povo também a derramamento de sangue para purificação de pecados. Eles também tinham o costume de matar animais em sacrifícios aos deuses. Os moabitas adoravam principalmente o deus da guerra, a deusa da fertilidade. Eram os 2 deuses que eles tinham mais em voga, assim. Mas eles não sacrificavam só animais, eles também sacrificavam pessoas aos deuses. Então era um povo maldito e continuou com essa linhagem maldita. Era dessa linhagem que Ruth era. Ruth, então, a gente podia dizer que era amaldiçoada, certo? Porque ela era moabita. Ela era de um povo pagão que reverenciava falsos deuses, que sacrificava aos ídolos, que sacrificava pessoas, inclusive, aos ídolos. Deus abominava esse povo. E foi lá nessa terra, porque faltou pão em Belém, na casa do pão faltou pão.
E já foi Noemi com seu marido, com seus 2 filhos, foram procurar uma vida melhor em Moabe. É o mundo, né, gente? Por que o mundo está aí desse jeito que está? Porque o povo foi procurar uma vida melhor longe de Deus. Não tem vida longe de Deus, mas eles acreditam que tem. Desde o início, desde a queda do homem, eles foram procurar vida longe de Deus. Às vezes a gente fala, onde está Deus? Eu vim até comentando com o pastor dentro do carro. A pergunta é, onde está Deus que permite essa pandemia? Onde está Deus que crianças são abusadas? Onde está Deus quando estoura uma guerra na Ucrânia, aquela injustiça? Cadê Deus? A pergunta é, por que Deus ainda insiste com a humanidade? Por que Deus ainda faz o sol nascer sobre nós? Por que as misericórdias dele continuam sendo renovadas todas as manhãs? Por que Deus ainda permite que crianças nasçam? Por que Deus ainda permite que o sol brilhe? Por que Deus ainda põe limites nos oceanos? Por que Deus permite que uma pessoa ainda seja curada do câncer? Porque Deus dá inteligência aos médicos e a medicina avança, permitindo que os homens ainda vivam, já que os homens escolheram excluir Deus. Os homens escolheram viver longe de Deus, a revelia de Deus. Os homens querem o aval de Deus, a proteção de Deus, a vida de Deus, a cura de Deus, mas eles ousam dizer, meu corpo, minhas regras. Então eu posso abortar um bebê, seu corpo, suas regras. O que você faz para ficar viva? Quem te dá vida todos os dias? É a sua vontade? Não, definitivamente não. Então a nossa pergunta tem que ser transformada. Não é onde está Deus quando a tragédia acontece. A tragédia acontece por nossa causa. A tragédia acontece por causa da desobediência, da obstinação e da tolice do homem. A tragédia acontece por causa da rebelião do homem contra Deus. E bendito seja Deus, por que Ele ainda nos ama? Por que Ele enviou o seu próprio Filho para ser moído, para nos reconectar com Ele? Misericórdia e graça são o motivo de nós não sermos destruídos, porque nós merecíamos a destruição. E Ruth escolhe viver diferente. Ruth escolhe ir para a contramão. Ruth escolhe dar as costas para Moabe. Com seus deuses, com seus sacrifícios, com seu estilo de vida, com a sua libertinagem, com outras possibilidades de um novo marido, talvez mais rico, talvez menos esquisito, como o povo de Israel, com costumes estranhos aos dela. Ruth disse não. Não, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse país, eu não quero mais esse povo, eu não quero mais esse costume, eu não quero mais sacrifício a ídolos, eu não quero matar boi, nem gente, eu não quero mais essa maldição sobre a minha vida. Então, Noemi, eu vou com você, onde quer que você for eu irei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso muda tudo. Isso mudou tudo na vida de Ruth. E não apenas na vida de Ruth, na vida de Noemi. Deus deu a ela um marido, um resgatador. Ela não foi esperando um marido. Ela não foi esperando um marido. Ela foi para servir a sua sogra. Ela foi para amar o Deus de Noemi. E perceba, nem Noemi estava percebendo o quão abençoada ela era. Nessas alturas aqui, nem Noemi, porque quando ela chega, e eles falam, é Noemi? Não, não me chama Noemi. Eu não sou alegre, eu não sou feliz, eu sou amarga, me chama de Mara. Porque o Todo-Poderoso se voltou contra mim. Deus estava dando misericórdia a ela com a escolha de Ruth. Mas ela não conseguia nem enxergar, a tamanha era a sua dor.
Ruth, no capítulo 2, ela sai para servir a sua sogra. Isso aqui podia dar uma palestra interessante sobre sogras e noras. Você é sogra, bem? Também sou. Conselho de sogra para sogra: sai de cena. Você já cumpriu o seu papel. Você foi a atriz principal. Depois do casamento você virou coadjuvante. E dê graças a Deus por isso, porque você que trabalhou para isso, você que forjou esse homem que foi capaz de assumir uma nova família, né? De tomar responsabilidade, tomar uma mulher para si, amá-la e respeitá-la e honrá-la, e daí vem seus netinhos. Então fica bem com a mãe dos seus netinhos. Hashtag fica a dica. E você é nora? Também sou. Deixa eu dar um conselho. Respeita como se fosse sua mãe. Porque se não fosse ela, o amor da sua vida não tinha chegado. Respeita a sua sogra. Tem hora que sua mãe fala umas coisas que te deixa atravessada aqui. Mas você cala a boca, não cala? Hashtag fica a dica. Muitas dicas aqui com Noemi e Ruth, mas vamos voltar aqui. Isso é para outra mensagem, né? Ela deu as costas para aquele estilo de vida, para aquele povo, e ela declara: seu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e ela assume esse lugar de serva. Eu estou aqui, Noemi, para te servir. Eu estou aqui, Noemi. Muitas vezes a gente canta a oração de Ruth nos casamentos, né? Porque é tão lindo, tão profundo. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu fores, ali eu irei, e ali eu também serei sepultada. Só a morte me separará de ti. Puxa, isso é uma declaração de amor e abnegação. Mas ela declarou com a boca dela: o teu Deus é o meu Deus. Cancelada a maldição. Cancelada a maldição. Nova vida, novo jeito de viver. E ela entra nesse novo jeito de viver. E ela já chega e já vê como funciona. E já vai colher as espigas, que era um costume de Israel, essa história de deixar as espigas. E ela já vai trabalhar. E a sogra já percebe o que está acontecendo, e a sogra começa a ensinar a Noemi como é que ela ia se vestir, como é que ela ia se pentear, como é que ela ia se perfumar, e o que ela ia fazer. Ela ia deitar aos pés de Boaz quando ele estivesse dormindo. Depois você lê os detalhes. O livro é curtinho, não tenha preguiça de ler a Bíblia, não. E ela se submete. Então, ela deixa a maldição, ela deixa aquele povo de uma vida torta, e ela serve e se submete. Uma mulher extraordinária. Porque se humilhar é para mulheres extraordinárias. Servir é para mulheres extraordinárias. É fácil você querer ser extraordinária no molde desse século. Põe um terninho, um coque bem feito, uma maquiagem pesada, anda com um escarpão, com um salto 7, e entra poderosa assim com uma música tipo Beyoncé. E aí todo mundo fala: uau, poderosa. Mas não é isso que a Bíblia chama de poder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me buscar e se converter dos seus maus caminhos. São os paradoxos divinos. Não tem nada a ver com o poder que a serpente promete. Não tem nada a ver com o projeto de poder da serpente. Tem a ver com o projeto de poder dado pelo Filho de Deus.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se esvaziou. E Filipenses diz que a carta aos Filipenses diz que foi por causa disso, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí a gente vem para o Evangelho, vem para a igreja. Aí você gosta da igreja, porque a igreja é um lugar agradável. Olha que lugar bonito esse aqui. Tem ar-condicionado, gente. A iluminação é agradável, a decoração. Um povo bonito, um povo cheiroso, um povo legal. Né? Assim, meio de longe, é um povo legal. Quando começa a conviver, aí já é diferente, né? Igual em toda família, né? Quando vai tomando intimidade, dá dinheiro, mas não dá intimidade, é um problema. Porque da intimidade é coisa estreita, né? Mas é um povo que te recebe alegremente. Oi, como é que você está? Você está boa? Vamos para o congresso. Aí, todo mundo feliz. Ganha brinde. Ah, que lugar bom de você estar. E aí alguém faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Poxa, quem não quer aceitar Jesus, cara? O cara é gente boa, né? Vamos aceitar Jesus? É mais do que isso, gente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir fala, anda junto. Sabe quando o treinador fala com o cachorro? Junto. Ele bate na perna e o cachorro anda do lado. As patas dianteiras do cachorro vão andando junto. Vem após mim. Anda comigo, porque é andando comigo que eu vou transformar esse seu caráter mais ou menos. É andando comigo que você vai ficando parecido comigo. Então você tem que andar comigo. E para andar comigo, você precisa de ler a Bíblia. Porque a leitura das Escrituras é quando eu falo com você. E você tem que orar, porque a oração é quando você fala comigo. E se você quer se relacionar comigo, nós precisamos ter conversa. Não tem relacionamento sem conversa. Mas tem crente que jura que relaciona com Jesus sem oração e sem leitura da Bíblia. Você está se auto-enganando. Você abraçou a religião. Você abraçou o clube social. Você gosta do que a igreja te proporciona. Você gosta da música, você gosta do ambiente, de como você é tratado, respeitado, querido. Aí você gosta disso. Mas isso é um grande problema no nosso tempo, porque nunca foi tão necessário cristianizar cristãos. Porque a galera fala que é crente, que é evangélica. Gente, deixa eu só abrir um parênteses. Jesus não era evangélico. Jesus não veio fundar uma religião. O problema da religião é que a gente conserta o nosso caráter. Não é sobre lei, é sobre santificação. A lei é você tentando acertar. A santificação é você tão envolvido com Jesus, tão envolvido, que a vida dele começa a ser infiltrada em você. Ele começa a viver em você e a mudar os seus velhos hábitos e a te dar nojo pelo pecado. É impossível uma pessoa que entendeu a graça continuar pecando. Impossível, impossível, impossível você dizer a salvação é pela graça e ir para o motel com o namorado. É impossível. Essa graça barata que eles estão vendendo goela abaixo, que custou o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Ruth deu as costas para os deuses, deu as costas para o sacrifício humano. Ela deu as costas e não voltou nunca mais para Moabe. Ló flertou, Ló recebeu a mesma visão de Abraão. Abraão estava com ele estava andando com Abraão, então Ló sabia como as coisas estavam funcionando. Mas ele se apartou de Abraão. Quando ele se apartou de Abraão, ao invés de ele continuar seguindo Deus, ele foi morar
na terra da impiedade, na terra da imoralidade. E essa imoralidade contaminou suas 2 filhas, levou ao incesto e ao nascimento de 2 povos que pelejaram contra o povo de Israel, que pelejaram contra o próprio Deus, e desenvolveram toda sorte de impiedade e cultos pagãos. A gente está dentro da igreja, mas vivendo um paganismo. A gente está dentro da igreja e com um relacionamento errado com o namorado. A gente está dentro da igreja consumindo pornografia. A gente está dentro da igreja e mentindo como se não houvesse amanhã e nem ter justiça diante de Deus. A gente está dentro da igreja e cheia de demandas e desonras, e virando a cara para fulano e ciclano, e fazendo contendas e guerrilhas dentro da própria família. A gente está dentro da igreja, mas a gente não se parece com Jesus em absolutamente nada. Uma mulher extraordinária é aquela que dá as costas para aquilo que Deus despreza. Uma mulher extraordinária não se contenta com o pecado reincidente na própria vida, mas vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais ser invejosa, eu não quero mais ser rixosa, eu não quero mais ser rebelde contra os meus pais, eu não quero mais ser a mulher contenciosa com meu marido. Senhor, eu quero trabalhar em harmonia com o Senhor, eu quero que o Senhor se alargue, se aprofunde e se derrame através da minha vida. Pode parecer, gente, uma decisão fácil, a de Ruth, poética, romântica. Orfa, o pessoal desce além em Orfa, mas ela também chorou. O texto bíblico disse para a gente que quando Ruth chorou, negando que ia voltar, Orfa chorou junto, as 2 choraram alto. Já viu uma mulher chorando alto? É dor. Não, a gente não quer te deixar, a gente não quer te deixar. As 2 choraram, as 2 não queriam voltar. Mas quando Noemi oferece uma outra perspectiva: eu não tenho mais nada para vocês, eu não tenho nada para dar. Você vai me seguir para quê? Para ter outro marido? Não tenho marido para te dar. Se eu me casasse de novo, tivesse um filho hoje, você ia esperar eles crescer para casar? Não tenho, eu não tenho o que te dar. E era verdade? Era verdade. O que elas iam ganhar com isso? Além de não ter nada em troca, elas iam para um povo completamente estranho a elas, uma terra completamente estranha a elas. Era abrir mão de muita coisa. Orfa pensou: bom, aqui eu já conheço, aqui é a minha cultura, aqui é o meu país, aqui eu já sei como é que funciona, eu já conheço os nossos deuses, aqui eu estou no meu lugar de conforto. Então Orfa aceitou, acatou ao conselho de Noemi. Volte para o seu país, volte para o seu Deus, volte para os seus deuses. Noemi falou isso. Você vê que Noemi estava na lona mesmo, ela estava tão para baixo, que ela mandou as noras dela, que ela amava como filhas, voltar para os deuses, mesmo sabendo que eram deuses falsos. Mas Ruth enxergou alguma coisa que nem Noemi enxergava. E ela falou assim: não vou não. Não vou não. E eu fico pensando, o que Ruth enxergou? Talvez o testemunho de Noemi, nos tempos bons, nos tempos felizes, no tempo que Noemi correspondia ao seu próprio nome. E era uma mulher feliz, uma mulher alegre. Quando os filhos estavam vivos, certamente Noemi, que cria no Deus de Israel, havia falado a elas sobre o Deus de Israel, sobre a terra de Israel. Alguma coisa ela ouviu. Não, eu quero ficar com você, mas para ficar comigo, você vai ter que ir para o meu povo, para a minha terra. Eu não vou ficar aqui nessa terra. Eu vou embora para minha casa, porque lá voltou a ter comida. Para Noemi era um ganho, para Ruth era uma outra perda. Ela já tinha perdido o marido e agora ia perder a terra, a cultura, os deuses. Mas ela viu.
ela viu algo que a fez dizer: o teu Deus é o meu Deus, é esse Deus aí que eu quero. Eu não quero a deusa da fertilidade, eu não quero o Deus da guerra, eu quero o Deus de Israel. Mas nós estamos adorando outros deuses e preferindo outros deuses. Hoje eles não têm os nomes, né, que a Bíblia dá ao Deus da guerra e à deusa da fertilidade. Hoje eles se chamam redes sociais, moda, entretenimento. E eu quero deixar bem claro, nada disso é pecado, desde que ocupe o seu verdadeiro lugar. Esse é o problema dos ídolos. Eles ocupam um lugar que só Deus pode ocupar. E eles chegam, não numa imagem. A gente se gaba como evangélico de falar: não sou idólatra, mentiroso. É idólatra e mentiroso. Porque quantas coisas tomam a primazia de Deus no nosso dia a dia? Antes de orar, você já está olhando o celular. Você abriu o olho, antes de você falar com... acordei, bendito seja o teu nome, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu vida para viver esse dia. Não, antes disso você passa a mão na mesa de cabeceira e olha o celular, e checa o WhatsApp, e olha, já vai para o Instagram, já para o Facebook, e já está batendo pouco no Twitter. Antes de você sair da cama, você já está alterado de acordo com aquilo que você viu no seu celular. Gente, sem querer demonizar, sabe? E ver demônio onde não tem. Mas vamos prestar atenção. Tem uma maçã. Abocanhada. O fruto mordido. Ele está na mão direita e na fronte. Não seja inocente. Satanás não é óbvio, ele é sutil, ele é sagaz, ele é o pai da mentira, ele sabe como é que trata a criança. Nós às vezes somos tão inocentes, e assim Satanás vai fazendo da gente frequentador de igreja. A gente passa a vida inteira na igreja e vai queimar no inferno. Sabe por quê? Porque com a nossa boca nós glorificamos a Deus, mas o nosso coração está longe dele. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós colocamos pessoas no lugar de Deus, iconizamos ministros, iconizamos políticos. Não estou falando que a gente não tem que ter envolvimento com a política. A gente precisa participar da vida pública, porque as decisões que são tomadas na vida pública atingem a gente, atingem nossas crianças. Mas cada coisa no seu lugar. Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer pelo Brasil, antes de votar, antes de se informar, antes de saber o que está pegando de fato, é dobrar os nossos joelhos e pedir perdão pelo nosso pecado. E a nossa oração: Senhor, tira dos cargos de poder e autoridade os inimigos dessa nação. Arranca pela raiz os bandidos que estão nos cargos de poder e autoridade. Agora não se engane, Deus não vai fazer isso se o povo que se chama pelo nome dele não se humilhar e orar e buscar a face dele. A gente vive um cristianismo meia boca. E a gente não quer tomar decisões radicais e romper radicalmente com algumas coisas que estabelecem ídolos no nosso coração. Ruth foi abençoada. Ruth foi resgatada. Ruth passou a ter outra vida. Deus prosperou Ruth. E não só Ruth, mas Noemi. E deu a ela Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Aquela moabita amaldiçoada entrou na genealogia do Messias de Deus. Mas isso exigiu uma ruptura, uma mudança de cultura, de cabeça, de direção, de vida, de postura, de comportamento. Não queira que Deus te abençoe tomando cafezinho com o diabo todo dia.
e tirando da Bíblia só o que te dá prazer e aquilo que cabe no seu estilo de vida. Deixa eu te falar, minha linda, é o Evangelho de Jesus que nos transforma, e não a gente que modela ele para caber na nossa vontade. É nós que nos submetemos ao senhorio de Cristo, e não ele que vem atrás da gente como se ele precisasse ser aceito. Jesus não precisa que você o aceite. Aceita Jesus, não. Você que precisa ser aceita por ele. Até no nosso discurso a gente distorce. O que a graça faz? A graça nos inclui quando a gente não merece ser incluída. Por isso que se chama graça. Não é por mérito. Não tem nada que você faça que vai fazer você ser aceita. Mas uma vez que fomos aceitos, é a graça que nos modifica. A gente entra num outro caminho, como Ruth entrou no outro caminho. A gente entra numa outra cultura, como Ruth se apropriou de outra cultura, que certamente influenciou em tudo, nas músicas que ela cantava, na roupa que ela vestia, porque agora, já que ela falou, o teu povo é o meu povo, então, pacote completo, eu vou me vestir como esse povo, eu vou cantar como esse povo, as festas desse povo serão as minhas festas, o que é permitido para eles será permitido para mim, o que não é permitido para eles, não é permitido para mim, porque o Deus deles agora é o meu Deus. Mas a gente vem, se abastece na igreja, tão gostoso, vem num congresso como esse, mas continuamos tendo uma atitude mundana. A gente continua envolvido em briga, a gente continua falando mal da sogra, a gente continua pelejando com o marido, a gente continua terceirizando a educação dos filhos, porque afinal de contas a gente teve só para mostrar que a gente é capaz de parir. Muitas mulheres querem ter filhos, poucas querem ser mães. Muitas querem se casar, poucas querem ser esposas, porque envolve uma ruptura. Uma ruptura. Eu não sou mais solteira, eu não vivo mais como solteira, eu sou casada, eu tenho filhos, então agora eu tenho uma nova maneira de interagir com isso, na dependência de Deus. Que tipo de mulher extraordinária nós somos? Será que nós estamos querendo ser extraordinárias no modelo desse século? Onde você está vendo o que você ganha? Vamos ver, onde que eu vou ganhar mais? Onde que dá mais ibope? Qual ângulo é mais adequado para eu parecer mais magra e mais jovem? Quais são os nossos valores? A gente está querendo que a igreja e a escola façam o trabalho que é nosso, como mães? Deixa eu te falar, minha linda, a igreja e a escola são parceiras, mas a responsabilidade por formar um novo indivíduo é nossa, pai e mãe. Pai e mãe. Mas você não respeita nem a autoridade do seu marido dentro de casa, como é que você quer ensinar para os seus filhos princípio de autoridade? Autoridade, Helena, isso é coisa antiquada. Não, autoridade não, autoridade vem de Deus. Autoritarismo é outra coisa, é abuso de autoridade. Não é disso que eu estou falando? Eu estou falando, gente, que quando tem uma mulher posicionada, como Ruth se posicionou, quando tem uma mulher disposta a romper com o velho, com o abominável, com aquilo que aos olhos de Deus não presta, quando tem uma mulher que está disposta a servir com aquilo que sabe fazer, sem esperar nada em troca, quando existe uma mulher disposta a se submeter a uma mulher mais velha e amargurada, ela vai colher a bênção de Deus, porque a mão de Deus favorece aqueles que confiam. A própria mão de Deus se moveu favorecendo Ruth. Não foi Noemi que favoreceu, não foi Boaz que favoreceu, foi a mão de Deus que mexeu as peças no tabuleiro. Não foi por coincidência. A Bíblia diz, justamente por acaso ela entrou na parte do campo que Boaz cuidava. Não foi por acaso. Deus não age por acaso. Não há acidentes com Deus. Deus está no governo, Deus está no comando. E é essa a diferença do cristianismo. Quando você pega e fala, Deus, o Senhor é o meu
Deus. Então o Senhor é que manda, o Senhor me governa, a minha vida vive para expressar quem o Senhor é e servir a tua vontade. O Senhor é o Rei, eu sou a súdita do Senhor, o Senhor é Senhor, eu sou a tua serva, o Senhor é o marido, eu sou a tua noiva, o Senhor é meu amado e eu faço tudo para agradar o meu amado. Esse é o extraordinário. Diante do mundo, desprezível, mas nós sabemos o poder que flui de uma vida rendida a Cristo. O poder, gente, essa palavra foi tão corrompida, né? O poder que flui de Deus, muitas vezes é o poder de suportar. A gente pensa em poder, a gente pensa em exaltação, no modelo de Lúcifer. Mas o modelo de Cristo é poder para suportar, poder para levar a cruz, poder para permanecer, poder para ir até o fim, poder para não desistir, poder para continuar crendo, poder para confiar que Deus, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que elas estivessem, o Senhor está no controle, se você deu a sua vida de fato. Que não se engane, tem um tanto de gente pendurado na videira, pensando que está enxertado na videira. O texto de João 15 é muito claro. Eu sou a videira verdadeira, sinal que tem videira falsa por aí. Vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor. Quem estando em mim não produzir fruto, ele corta. E quem produz fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda. Sem mim, nada podeis fazer. Ele já deixou a coisa muito clara. Porque se o galho está enxertado na videira, a vida da videira nutre o galho. E ela produz fruto. E a árvore não produz fruto por esforço. A árvore produz fruto porque é da natureza da árvore produzir fruto. Tem um tanto de gente aí que está vivendo a lei. Vem para a igreja evangélica, comprida a saia, mas a língua também. A saia está longa, a língua também. E normalmente a língua está grande para falar do pecado alheio. Tanta gente na internet metendo a lenha no pecado alheio. O dia que você conseguir vencer os seus, vai para a internet. Vai para a internet para falar dos escândalos do pecado do outro, da vida do outro, do filho do outro. Seu telhado é de vidro, bem. Cuida da sua vida. Cuida da sua santificação, combata os seus pecados. Se cada uma de nós aqui nessa sala se envolver em combater os próprios pecados, em se relacionar com Cristo, em deixar Ele mudando a gente, santificando a gente, melhorando a gente, deixando as porções generosas dele na gente, a seiva da videira, nutrindo. Aí a gente vai nutrindo. A seiva vai passando. Aí daqui a pouco você pensa que não, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Você começa a dar fruto. Uma discussão acirrada, em outros tempos você queria dar voadora na cara da outra, não estou querendo mais dar voadora, não estou me reconhecendo. Quem já experimentou isso aí? Gente, não estou acreditando, não sou mais a mesma. É isso. Cristo em vós, a esperança da glória. A religião não te dá isso. Quanto mais religiosa, mais você põe o povo no inferno. Fulano, vai arder no inferno. Olha aquela saia, olha aquela roupa, olha aquela piriguete crente. Jesus queima. É isso que a religião faz com a gente. Faz a gente ter uma tora no nosso olho, mas prestar atenção no galho que está no olho da outra. O cisco está lá no olho da outra
Você está com a tora aqui no seu, mas pensa, nossa, que vida miserável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meninas. Extraordinário é seguir Jesus. Porque Ele é o extraordinário. E quando a gente anda junto. Quando eu fui a Israel, uma das vezes que a gente esteve, eu levo caravana de mulheres. Aliás, gente, nós vamos em outubro. Vão com a gente. Eu e a missionária de May Williams, fofa, mestra. Bato continência para ela. Maravilhosa. Se você não conhece, procura no meu canal do YouTube. Agora, nas 7 igrejas da Turquia, nós tivemos uma aula com a mestra Edmei Williams. Procura no seu YouTube, você vai ser edificada. A gente leva mulheres para Israel e uma das vezes que a gente estava lá, nós fomos a Belém. E uma pastora mesmo, de ovelha, ela contou para a gente que quando aquela ovelha sempre foge do pastor, sabe aquela? Que ele deixa os 99 e vai atrás? Pois é, aquela. A gente, ovelha é um bicho estúpido. É por isso que nós somos comparados a ela. Esses dias aí na internet tinha um vídeo. Acaba de tirar a ovelha do buraco, quem aí viu? Ela cai numa vala. Aí vai lá o cara, tira, ela sai correndo, toda saltitante, entra na outra. É assim, eu falei assim, gente, é a gente, olha nós aí. O Senhor salva a gente, daqui a pouco a gente está entrando em outro buraco, o Senhor vem para buscar a gente de novo. E ela estava contando que quando tem essa ovelha que faz isso de forma resistente, ela vai fazendo, vai repetindo, vai fazendo, vai repetindo, vai fazendo. Ela sempre é a ovelha fujona. O que o pastor faz? Ele quebra a pata dela. E ele grita mais do que ela. E é mais difícil para ele. Por quê? Porque ele vai ter que andar com ela no colo. Ele vai ter que pastorear o rebanho inteiro com ela no colo dele. Ele conserta a pata, cura a pata, e até que ela esteja apta a andar de novo, ele anda com ela no colo. E quando ela se cura, nunca mais ela se aparta dele. Eu quero te dizer, minha linda, que Deus não precisa quebrar sua pata. Ouça o que o Espírito diz à igreja do século 21. É tempo de nós nos converter. Converter não é ter o título de evangélico. Converter é mudar de povo, de Deus. Abandonar a cultura passada, os deuses passados, os hábitos pagãos. E nos voltarmos para o Senhor de todo o coração. E dizer não para Noemi, mas para Jesus: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E só a morte, não, nem a morte me separará de ti. Nem a morte, Senhor, nem a morte. É bonito a gente cantar do amor de Deus. É bonito a gente cantar. Antes de começar a peça, estava a música cantando: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Não fique só nas canções, minha linda. Vamos parar com essa hipocrisia. A gente canta para Deus, a gente carrega as camisetas estampadas e a gente frequenta o clube social evangélico. Minha linda, o Senhor está te chamando para nascer de novo, para romper com o reino das trevas, o reino da maldição, o reino do pecado, que a cada dia se afunda mais e se aparta mais do Deus verdadeiro, e se conecte a Deus para que você se torne também uma resgatadora, como Boaz foi um resgatador na vida de Ruth. Interessa ao Senhor que nós, redimidos,
santificados e enxertados nele, que a gente se importe com aquilo que ele se importa, que são vidas que estão indo para o inferno e não podem ir para lá. Que a gente não viva um evangelho focado só no nosso umbigo. O que eu vou ganhar? O que Deus vai me dar? Deus vai me prosperar? Deus não é Papai Noel, minha linda. Deus é Deus, justo, juiz e rei. Rei. Reverencio. Que o temor do Senhor aumente no nosso coração, porque isso é extraordinário nos dias de hoje. Quando eu escuto uma atriz que recebeu a semente do evangelho, falando num podcast, que Jesus é um cara legal, mas que os fãs dele são de dar dó, né? De encher o saco, desculpa a expressão. Eu lamento por ela achar que o fã-clube de Jesus é insuportável. Mas eu lamento mais ainda dessa menina ter dito: Jesus é um cara legal. Jesus não é um cara legal. Jesus é o Rei da glória, o majestoso, o poderoso, aquele que tem o seu nome gravado na coxa, o santo, o príncipe da paz. Gente, a gente tem que, meu pai é meu pai, ele é meu amigo. Eu deito no colo dele, eu encosto a minha cabeça no peito dele, eu tenho intimidade com ele. Mas eu não posso tratar o meu pai de qualquer jeito. A gente está perdendo o temor. Jesus é meu amiguinho. Os amigos de Deus, os que foram chamados amigos de Deus porque andaram com ele, eu não vi nenhum deles tratando Jesus como se fosse um amiguinho do século 21. Abraão foi chamado amigo de Deus, e Deus falou com ele: mata seu filho. E ele falou: mato. Mato, Senhor. Senhor. Jesus reconectou. A gente pode viver na sala do Pai, a gente pode deitar no colo do Pai, a gente pode recostar a cabeça no peito do Pai, a gente tem toda a intimidade para rasgar o coração na presença do Pai, e a gente pode chamar Ele de Pai, o que a gente não podia antes de Jesus. Jesus falou: pode chamar, é Pai, para você agora é Pai, você agora é filha. Mas não perca o temor, não perca a reverência. Sabe, a imagem que está circulando aí é o príncipezinho da Inglaterra tampando a boca da mãe dele, agitadinho, o menino, não quer ouvir repreensão, e a Kate teve que ter muito jogo de cintura. Mas sabe o que aquilo me remeteu? Ele estava diante, é uma criança, né? Estava diante do jubileu da rainha. E essas cerimônias longas para crianças são extremamente cansativas, né? Vamos dar o desconto aí. Mas a outra filha da Kate, embora seja criança também, tinha outra postura. É um lugar de reverência. Os nossos filhos têm que aprender. Nós temos que aprender. Que a gente pode estar na presença de Deus, gozar do seu amor, da intimidade. A gente pode reclinar no seu peito, a gente pode, como diz a música do Cirilo, né, calçar os pés nos seus sapatos e arrastar. A gente pode, a gente é filha. Mas não perca a reverência, porque Ele é seu Pai e Ele é Rei. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma autoanálise. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a gente tem que entender o que significa esse receberam. Para você entender o aceitou Jesus. Receber é receber a reconexão. É receber que Ele é o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É receber e aceitar que Ele é a única porta
para a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outra religião, não tem outro caminho, não tem deuses alternativos, não tem atalho. Jesus é a porta. Ele é o caminho. E aqueles que acreditam nisso e aceitam esse conceito, ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas uma vez que nos tornamos filhas, não vivemos mais em Moabe, não vivemos mais adorando outros deuses, não vivemos mais conectados a uma cultura que zomba de Deus. Mas nos voltamos para Ele, para sermos santificados, porque sozinhas nós não conseguimos santificar a nós mesmas. Precisamos desse relacionamento. E o relacionamento se dá pela conversa. Então ler a Bíblia e orar não é check na religião. Olha, eu leio a Bíblia 10 vezes por ano, mas ela não está fazendo diferença na sua vida. Você não lê a Bíblia para cumprir um ritual. Você lê a Bíblia porque você quer entender a carta de amor. Você quer ler a Bíblia porque você quer conhecer o caráter do seu Deus. Você lê a Bíblia porque você tem fome da palavra que te alimenta, te sustenta e te limpa. E você ora porque você tem necessidade de conversar com quem você ama. A religião deforma até a maneira que a gente lê a Bíblia e ora. O diabo não precisa te levar para o mundo, não. Ele te mantém na religião. Ele te mantém na superfície, onde você mesmo faz a obra de aparente santificação. Aí a gente se assusta com os escândalos horrorosos, com os adultérios de gente séria. Ninguém cai de uma hora para outra. O processo de distanciamento. Interessa a Satanás que a gente fique bem ocupada para não ter tempo, para não ter vontade. Primeiro, você não é serva da sua vontade. O dia que você fizer só o que você está com vontade, você está condenada. A gente não é governado pela nossa vontade. A nossa vontade nos leva para o buraco, nos leva para longe de Deus. É o velho homem resistindo. Não interessa quantos anos você tem dentro da igreja. Você pode pegar uma bicicleta e entrar com ela 50 vezes, 50 anos dentro de uma garagem. Ela não vai virar um carro. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de nós nos tornarmos, sim, mulheres extraordinárias, no modelo, na forma do extraordinário. É tempo de nós rompermos com Moabe. Foi isso que Ruth fez de extraordinário. Ela não foi uma rainha, ela não foi uma governadora, ela não foi uma juíza como Débora. Ela foi só uma viúva que teve a ousadia de romper com o que não prestava. Rompa. Encerre esse assunto. Termine esse noivado. Não, mas eu conserto ele. Conserta não, minha linda. O caráter do homem, só o Espírito Santo muda num processo lento e vai exigir perseverança. Nós não transformamos pessoas, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Ouça os seus pais. Ah, mas meu pai e minha mãe não entendem. Mas eles são aqueles que Deus levantou para nos balizar. E se eles estiverem errados, Deus muda o coração do rei como ribeiros de água. Por que não mudaria o coração do seu pai e da sua mãe? Escute o conselho. Escute o conselho.
Rompa com Moabe. O que que toma o seu tempo? Por que que você não leu a Bíblia toda ainda? E por que você está satisfeito porque leu uma vez só? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você lê um texto 30 vezes, na 30ª vez, você vai ser surpreendido. Fonte é para beber. A gente precisa de beber água todo dia. O que que te faz pensar que você não precisa de beber de Deus todo dia? Sai da maldição da religiosidade. Sai dos falsos deuses da religiosidade. A gente pensa que a maldição de Moabe é um pecado descarado. E aí a gente se lembra, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos.